Olá, amigos, boa noite a todos. Só um segundinho, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live. Hoje, vamos lá, hoje nós estamos aqui com a minha querida amiga, doutora Fernanda, que ela já vai entrar aqui, peraí só um pouquinho. Olá, boa noite a todos. Estamos arrumando aqui a iluminação para ficar bacana. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Estão me ouvindo? Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje o nosso tema é bastante interessante. A gente vai conversar com vocês sobre tireoide e gravidez, tá? Espera só um pouquinho que eu estou ajudando a doutora Fernanda a entrar aqui. Oi, Fernanda, tudo bem? Doutora Fernanda já está aqui com a gente. Fernanda, pede para participar. Vamos ver. Vamos ver aqui se eu consigo adicionar aqui a Fernandinha. Fernanda, você está aí na live, você precisa pedir para participar ao vivo aqui, querida. Vamos ver se eu convido. Pronto.
pouquinho mais de paciência. A gente está tentando colocar a doutora Fernanda aqui. Oi, Fernanda. Boa Oi, noite. boa Tudo bem? noite. No final Tudo. Eu deu consegui entrar certo pelo aqui, né? celular. Espera um pouquinho que eu vou mudar o fone só. Só um momentinho para não ficar Tá bom. com barulho. Agora a gente não está te ouvindo. Há um probleminha de conexão aqui com a doutora Fernanda. E agora tá me ouvindo Oi, melhor? agora estamos te ouvindo sim, Fernanda. Tudo bem? Obrigada por ter aguardado. Tudo bem? E você? Tudo jóia, tudo jóia. Obrigado por você estar participando aqui com a gente da nossa live sobre tireoide e gravidez da Abratip, né? A Abratip é a Associação Brasileira de Apoio aos pacientes com problemas de tireoide e da paratireoide. E a gente tem Joia. feito aqui, nós estamos começando esse ano, a Abratip é uma associação sem fins lucrativos e nós estamos começando a fazer alguma série de iniciativas, né? E uma das nossas principais preocupações, Fernanda, é poder orientar os pacientes de uma maneira correta, passar informações adequadas, porque o que a gente vê hoje na internet, né, você vai concordar comigo, a gente tem muita informação inadequada, muita informação errada, né? E Sim, aí verdade. a melhor maneira que a gente acha para disseminar informação de qualidade para os não só para os pacientes com doenças da tiroide, mas também para todas aquelas pessoas que são interessadas em saber um pouquinho mais, ter um conhecimento adequado sobre as doenças da tiroide, uma das maneiras que a gente encontrou foi convidar pessoas que têm conhecimento, que têm background científico e estão aí dispostas a ajudar. Então é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, viu? A gente se sente muito honrado em ter uma pessoa do seu gabarito aqui. Para quem não sabe, a doutora Fernanda, ela é médica ginecologista de formação, ginecologista e obstetra, né, Fernanda? Isso E é médica mesmo. assistente do serviço de ginecologia e obstetrícia do Obstetrícia. Hospital das Clínicas da USP. Não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Então, Orivelto, boa noite a todos os associados aí da Abratip. É um prazer estar aqui conversando com vocês essa noite um pouco sobre afecções da tireoide e gestação. Realmente a gente encontra muita informação na internet, muita informação solta, mas espero trazer aqui alguma contribuição para vocês sobre as coisas que são do meu dia a dia. Né? Como o Erivelto falou, eu sou ginecologista e obstetra de formação e faço parte do grupo de tireoide e gestação do Hospital das Clínicas da USP. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, Fernanda. A Fernanda, eu costumo dizer que a Fernanda está na minha lista negra, né, Fernanda? Porque toda vez que a gente vai fazer alguma atividade, um curso para médicos, né? Um programa de atualização, a gente sempre bota a Fernanda aí para falar com a gente. Então é um prazer muito grande, Fernanda, grande amiga, né? E uma ginecologista com um diferencial muito grande, que tem um grande conhecimento sobre as doenças da tireoide e sua relação com a gravidez. Fernanda, então vamos começar do começo, tá? Para a gente entender aqui, e aí conforme os nossos amigos que estão participando aqui, eles vão fazendo as perguntas, a gente vai tentando orientar. Tiroide.
é importante na gravidez? É importante para a mulher ter uma tireoide saudável no momento que engravida? Sem dúvida. Na verdade, o ideal é que a mulher já tenha a tireoide saudável conhecidamente desde antes de engravidar, né? O que a gente fala hoje é muito em planejamento da gestação, né? E a importância de uma consulta pré-concepcional adequada. Cada vez mais a gente tem insistido com as pacientes sobre a orientação pré-concepcional. Então, a paciente que já chega com seus exames avaliados para um momento ideal da gestação, para que ela engravide no melhor momento possível da vida dela, com saúde, fazendo uma atividade física adequada, se alimentando adequadamente. E a tireoide faz parte de tudo isso, né? Então, quanto mais saudável a tireoide tiver desde antes de engravidar, melhor essa gestação vai seguir o seu curso. A tireoide é importante porque as principais doenças associadas a ela, seja o hipotireoidismo, quando a gente tem uma deficiência na produção dos hormônios da tireoide, ou o hipertireoidismo, né, quando a gente tem aí uma hiperfunção da tireoide, ambos podem levar, por exemplo, ao abortamento, que já acontece logo ali no início de uma gestação que pode ser tão desejada, ou mesmo a dificuldade para engravidar. Então, ambos também estão associados à infertilidade. Então, é importante a gente saber como que está a saúde da tireoide, digamos assim, já desde antes de um planejamento de gravidez. Então, avaliar a tireoide, né, estudar a tireoide, isso já é importante mesmo antes da gravidez, né? Como você explicou muito bem aí, a mulher que deseja engravidar deve avaliar a saúde da tireoide, porque muitas mulheres, né, Fernanda, elas têm problemas de tireoide e muitas vezes elas vão descobrir que tem esse problema de tireoide quando elas estão se preparando para engravidar ou engravidam, ou mesmo não conseguem engravidar. E aí vão pesquisar a causa e algumas vezes pode estar relacionado à tireoide, como você explicou muito bem, não é isso? Isso mesmo. Então, já pode acontecer, né, numa dificuldade ali para gestar, aí na pesquisa acaba encontrando uma deficiência, uma hiperfunção, ou mesmo aquelas que já têm um problema de tireoide e engravidam. Esse problema pode piorar durante a gestação, ou pode atrapalhar o curso da gestação, e aquelas pacientes que desenvolvem doença da tireoide durante a gestação. A gente tem aí a doença da tireoide que já vem desde antes, a doença da tireoide que, mesmo vindo desde antes, ela é descoberta na gestação, e a paciente que desenvolve um problema da tireoide durante a gestação, que seriam os problemas relacionados à própria gravidez, e não com outras causas, né? Então, teria aí também esse leque de afecções para a gente cuidar, É. digamos assim. E é muito interessante, né, Fernanda, porque é muito comum, né, especialmente mulheres que utilizam hormônios tireoidianos que fazem a reposição hormonal, quando engravidam, já tem que aumentar a dose do hormônio tireoidiano, não é isso? Então, muitas vezes, nós orientamos a paciente, né? Fala assim, ó, você engravidou, você já sabe que você muito provavelmente vai ter que aumentar a dose do hormônio tireoidiano, porque a tireoide, normalmente, durante a gravidez, ela tem uma sobrecarga de função, não é isso? Quer dizer, a gravidez é um estado que exige mais da tireoide, né? Eu costumo brincar, né, com as minhas pacientes, né? Eu falo assim, olha, quando você engravida, a tireoide trabalha por você e pela gravidez, não é? Então é muito comum a gente aumentar a dose do hormônio tiroidiano das pacientes quando elas engravidam durante a gravidez. Você observa isso também no seu dia a dia? Sim, isso que você está dizendo é uma coisa muito importante, né? O ideal já é fazer um ajuste prévio à gestação. Então, para as pacientes que tenham hipotireoidismo,
né, e que fazem a reposição do hormônio tireoidiano, como você está contando, né, que tomem a levotiroxina, que é o hormônio tireoidiano, que elas já venham com o TSH, que é o hormônio que a gente dosa para verificar se ela está mantendo um bom controle tireoidiano ou não, que elas já venham com esse TSH pelo menos na dosagem menor do que 2,5, isso já desde antes de engravidarem, e com isso ela, teoricamente, assim, né, pelos que os estudos mostram, elas acabam evoluindo com uma melhora da gestação em termos de diminuição de risco de abortamento, de menor chance de ter que aumentar doses cada vez mais durante a gravidez. Então, as pacientes que já engravidam melhor controladas, elas vão ter um melhor prognóstico dessa gravidez. E a partir do momento também que elas engravidam, existe realmente uma sobrecarga dessa tireoide materna devido à sobrecarga imposta não só pela própria gestação, mas pela tireoide fetal. Então, o feto, a tireoide fetal, ela só é capaz de começar a ter uma certa produção de hormônios tiroidianos ali por volta ali do terceiro ao quarto mês de vida, mas ele só vai conseguir ter uma autonomia de produção e funcionalidade de tireoide, como nós, adultos, ao nascimento. Então, a mãe vai acabar suprindo toda essa necessidade de hormônio tireoidiano do feto ao longo de toda a gestação. E para uma mãe insuficiente em hormônio tireoidiano, como é uma mãe hipotireoideia, é, é possível que essa necessidade de passagem de hormônio seja ainda maior. Então, por conta disso, para essas mulheres com hipotireoidismo, assim que elas engravidam, a gente já faz um ajuste na dose do hormônio, mais ou menos em 30% de aumento dessa dose, para que elas evoluam melhor e não tenham nenhum problema aí de precisar fazer vários ajustes ao longo da gravidez e não tenham também uma falta desse hormônio para o seu feto. É. Isso que você falou também é uma coisa muito importante. Quer dizer que a gente tem um valor normal aí de TSH, né? E lembrando aqui a quem está nos acompanhando, o TSH é o principal hormônio que a gente utiliza, né, para fazer o controle da função tiroidiana. Muito embora o TSH não seja produzido na tireoide, né, mas sim na hipófise, que é a glândula que controla a tireoide e produz o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. A gente utiliza esse alvo, o TSH, porque ele é o hormônio que mais cedo se altera, né, nas situações de descontrole da tireoide. Então, o primeiro hormônio que você vai perceber uma alteração é o TSH. E é por isso que a doutora Fernanda, ela explicou também que quando a gente engravida, né, quando a mulher engravida, o nosso alvo de normalidade do TSH muda, né, justamente por causa dessa sobrecarga que a doutora Fernanda falou. Então, é, é, especialmente mulheres que fazem uso de hormônio tireoidiano ou tem alguma alteração da tireoide que não merece tratamento, então, por exemplo, uma tiroidite cuja a função tiroidiana da paciente é preservada e o médico da paciente fala, não vamos tratar por enquanto não há necessidade, é, se você tem um TSH aí de 3, 4, eventualmente vai ser importante você baixar esse TSH para evitar qualquer problema, né, ou minimizar a chance de qualquer problema durante a gravidez relacionado à tireoide, né? E relacionado também à saúde do feto, né, Fernanda? Porque a gente sabe também que mães com hipotiroidismo não controlado, né, podem ter problemas, o feto também pode ter problema, o nenê também pode ter problema, não é isso? Isso mesmo. Então, o hipotireoidismo materno não compensado pode levar não a malformações, né? Muitas mulheres me perguntam isso, né? O fato de eu ter hipotireoidismo pode levar meu bebê a alguma malformação? Não, não é esse o problema. O problema do hipotireoidismo materno não compensado é que ele aumenta não só o risco de abortamento, como eu tinha comentado um pouquinho antes, mas ele aumenta o risco desse bebê
desse feto ter uma restrição do crescimento intrauterino, então é aquele feto que não vai ter um crescimento adequado, um desenvolvimento adequado, ele está mais sujeito à prematuridade, então, um nascimento antes da hora, e essa criança nascendo antes da hora e com um peso abaixo do esperado, é um bebê que potencialmente tem mais risco de ir para uma unidade de terapia intensiva e necessidade de cuidados neonatais mais intensivos, assim, levando aí a maiores complicações, né? Exato. Além disso, são crianças que podem ter maior dificuldade de aprendizado pós-nascimento. A gente vê alguns trabalhos mostrando a associação de alterações cognitivas, né, de diminuição de QI nessas crianças de mães com hipotireoidismo descompensado durante a gestação. Então, é uma importância não só durante o período gestacional, mas também no período neonatal e mesmo ao longo de toda a infância. Para a mãe, Erivelto, também é importante um bom controle aí da tireoide materna, do hipotireoidismo materno. A mãe que tem um hipotireoidismo mal controlado, ela tem mais risco de pré-eclâmpsia, que é a doença hipertensiva mais comum durante a gestação, tem mais risco de desenvolver diabetes gestacional, tem mais risco de desenvolver anemia. Isso é uma coisa que eu vejo muito em consultório e lá no Hospital das Clínicas, e que nem sempre os obstetras acabam se atentando, né? Que as pacientes com hipotiroidismo têm mais associação com anemia ferropriva. Então, é algo que a gente precisa controlar e cuidar e tratar assim que aparece também. Né? A mulher já vai perder sangue no parto, então, quanto antes a gente identificar e tratar, melhor vai ser o cuidado, a assistência dessa paciente para o parto e para o período puerperal. E também essas pacientes, a gente já comentei aqui em relação à parte de prematuridade, então essas pacientes também precisam ter mais atenção em relação a isso. É isso mesmo. Agora, vamos tranquilizar um pouco aqui também a nossa audiência, as pessoas que estão nos ouvindo, porque assim, né, Fernanda, a mulher que tem o hipotiroidismo, mas esse hipotiroidismo está compensado, ou seja, ela está tomando a sua levotiroxina, está tomando seu remedinho da tiroide direitinho, está bem controladinha, está fazendo as suas consultas com o endocrinologista regulares, e aí ela engravida essa paciente, né? Estando bem acompanhada, ela vai poder ter uma gravidez absolutamente normal, sem nenhum risco de ter algum problema durante a gravidez, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que, como qualquer outro tipo de doença, né, como uma hipertensão, como um diabetes, quando a paciente está controladinha, está fazendo os exames, está tomando o remédio da tiroide direito, está fazendo os seus controles regulares, engravida, e aí se precisar aumenta a medicação, ela vai ter uma gravidez absolutamente normal, não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Então, ela tendo, né, todos os cuidados ao longo da sua gestação, um pré-natal bem feito, com consultas periódicas, exames periódicos, certamente isso vai ser superado e ela vai lidar com essa gestação, vai levar essa gestação sem maiores complicações. Mas é muito importante que ela tenha um obstetra bem atento, né, e que esteja aí acostumado a lidar com doenças da tireoide na gestação. Acho que isso acaba sendo um diferencial importante. Sim. Uma coisa que vale a gente comentar aqui, Erivelto, é a tomada adequada do hormônio tiroidiano. Na Sim, gestação, fundamental. as mulheres acabam tomando polivitamínicos. Né? Isso nós obstetras prescrevemos de olhos fechados, porque é importante, né? A reposição aí de ferro, de cálcio e outras vitaminas. E a gente sabe que existe uma interferência
né, na absorção do hormônio tireoidiano por muitas substâncias. E muitas, principalmente o ferro, o cálcio, interferem na absorção do hormônio tireoidiano, assim como outras substâncias, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa quando a gente tem uma gestante em uso de hormônio tireoidiano é orientá-la em relação à tomada adequada, pedir que ela tome sempre a levotiroxina em jejum, aguarde de 30 a 60 minutos para que ela faça o seu café da manhã, e que ela tenha um intervalo aí de 3 a 4 horas do momento que ela toma a levotiroxina para que ela tome os compostos aí contendo ferro e cálcio, né? Então, as vitaminas não podem ser tomadas junto com a levotiroxina. Isso é um erro muito frequente que eu vejo aí no consultório ou mesmo no hospital, e a importância de fazer uma orientação adequada para essas pacientes. E fora isso, né, a gente orientar também que elas não façam o uso concomitante com protetores gástricos, que elas evitem fazer o uso se elas não conseguirem, né, fazer o uso da levotiroxina em jejum, porque no começo da gravidez é super comum elas estarem mais nauseadas, vomitarem, né? Então que elas podem fazer aquela tomada bed time, que a gente chama, ela faz a última refeição do dia, espera ali 3 horas e toma a levotiroxina e dorme, né? Ou ela no meio da madrugada levantou, foi ao banheiro, né, para urinar, por exemplo, que é super comum na gravidez também. Ela já pode tomar levotiroxina e voltar para dormir, sem se alimentar nesse período, para melhorar a absorção. Então, tem alguns truques para que ela não perca a absorção adequada da medicação. Acho que isso vale a gente comentar. Isso é perfeito, né? Porque é muito importante que a paciente tome a levotiroxina, né? Se ela não consegue tomar aí por causa de náuseas no começo da gravidez, né? Que ela faça como você falou aí, converse com o médico, porque o que não pode de jeito nenhum é ficar sem tomar a levotiroxina, né, Fernanda? É super importante Sim, que a gente bata muito nessa tecla, como você disse, né? E tome a levotiroxina, né? E aí a gente tem que falar também, hoje em dia está meio na moda aí a utilização do T3, né? Do T3 manipulado, especialmente, porque aqui no Brasil a gente não tem o T3 industrializado, né? Dentro desses suplementos aí, que a gente também não deve fazer uso disso durante a gravidez, né? Porque isso também isso não traz mesmo. benefício, né? Não traz benefício nenhum para as Não, pacientes, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? Então, tomar o hormônio tiroidiano, né, a levotiroxina, seja ela qual for, né, Fernanda? Porque não importa qual a levotiroxina de escolha do paciente. O importante é que ela tome a levotiroxina que ela eleger aí, não fique trocando, né, a marca, porque isso isso também, que eu ia falar. Evitar né, a trocar a gente marca. marca, né, Ela aquela história, elege olha, uma, essa mas semana toma sempre a mesma. toma sempre mesmo, vai lá na farmácia, essa aqui, essa marca essa semana está em promoção, tal. Isso também não é legal, né? A gente sempre evita, né? Sempre evita trocar a marca, né? Tomar o remédio direitinho, usando aí todos os artifícios que você explicou bem, conversar sempre com o médico e não deixar de tomar, né? Porque a levotiroxina, ela é super importante, conforme você já explicou. Né? E aí Isso. a gente já falou bastante de hipotiroidismo, né, de levotiroxina. Eu acho que a gente tem agora que passar para o outro lado, Fernanda. O que que você acha da gente falar também do hipertiroidismo, né, daquela paciente que tem doença de Sim, Graves, ou tem um Hashimoto que a tiroide funciona muito, ou tem doença de Plummer, ou seja, alguma situação em que a paciente é ao contrário, a tiroide funciona muito. Porque essas pacientes também conseguem engravidar quando estão compensadas, não é isso? conseguem. Só antes da gente trocar o assunto, eu só Tá, queria deixar claro aí para quem está nos assistindo que a levotiroxina é um medicamento super seguro, tanto durante a boa. gestação quanto durante a amamentação. Tá? Então, muitas pacientes às vezes falam, puxa, mas eu comecei a tomar a levotiroxina, me deu taquicardia, me deu aceleração. Nem sempre é da levotiroxina, muitas vezes elas associam, né, a levotiroxina, mas é um efeito de alguma outra
coisa que elas estão passando, tudo. Então, dizer que é uma medicação com poucos efeitos colaterais, que é super segura na gestação, é segura para o feto, e que durante a amamentação não tem passagem pelo leite, que pode ser o feto, a criança amamentada sem nenhum prejuízo. Acho que é só deixar essa mensagem também, Boa, né, em muito relação à boa. segurança da levotiroxina. Então Super vamos passar para o importante. IPER, né? Isso. Nós temos Passando outros para o IPER, assuntos para então, falar e a gente só tem é, aí meia horinha agora. né, vamos lá. Em relação ao hipertireoidismo, sim, as mulheres compensadas podem engravidar e ter uma gestação saudável. A compensação do hiper que é um pouco mais difícil do que a compensação do hipotireoidismo. E aí, aquela questão da consulta pré-concepcional, ela fica mais interessante, porque os tratamentos do hiper, eles são mais variados, né, Erivelto? A gente tem aí, para tratamento do hipertireoidismo, as medicações antitireoidianas, que a gente chama aí de tionamidas, a gente tem como uma opção a tireoidectomia, e a gente teria o iodo radioativo. E hoje a gente tem aí a ablação também, né? Mas assim, de um nódulo hiperprodutor, talvez a gente, levando aí a um hipertireoidismo, mas seja como for, antes da gravidez a gente tem uma gama de tratamentos muito maior do que durante a gestação. Se Sim, essa paciente já vem bem tratada, fica muito mais tranquilo o evoluir da gravidez, tá? As drogas antitiroidianas, as tionamidas, elas passam a tal da barreira placentária, que isso é é uma legal você barreira, explicar. que seria aí uma barreira que a placenta faz, que evita a passagem aí de muitas substâncias, né, tóxicas, substâncias, seja hormônios, anticorpos, algumas substâncias que passariam da mãe para o feto. Essas drogas, elas passam essa barreira. Então, elas podem ir para o feto e podem afetar o feto de alguma maneira. Então, é importante que a gente converse com as nossas pacientes em relação a esse tratamento já desde antes de engravidar. Fala, olha, o ideal é que você realmente já engravide compensada, a gente consegue deixar você com uma dose mínima de medicação, ou até suspender a sua medicação antes de você engravidar, ou no seu caso, né, você como cirurgião pode dizer, né, às vezes no seu caso, talvez seja mais adequado já tirar a tireoide, e a gente faz a reposição do hormônio tireoidiano. Então, tem várias, enfim, propostas, e a gente vai talvez eleger a melhor para aquela paciente antes, para que ela evolua bem. Mas a hipertireoideia, sim, ela pode engravidar quando bem controlada. Tá? Sim. Então, isso aí é uma coisa bem interessante, né? Porque algumas pacientes, elas nos procuram, né, e falam assim, doutor, eu quero engravidar, eu tenho hipertiroidismo, eu sei que é mais difícil engravidar, porque o hipertiroidismo, não é, Fernanda? Ele é mais complicado de tratar do que o hipotiroidismo, é mais complicado de controlar também. É um problema um pouco mais chato do que o hipotiroidismo. E Sim. algumas pacientes, elas nos procuram e falam, doutor, eu quero um tratamento definitivo para o meu caso, porque eu quero engravidar, eu já tenho aí uma idade e tal, então eu preciso de uma resolução. Nessa situação, muitas vezes a ablação ou a cirurgia, elas são tratamentos bastante eficazes, porque tem um retorno rápido. No entanto, algumas pacientes estão em tratamento do hipertiroidismo tomando as drogas antitiroidianas, né, que são o Tapazol e o Propiltiuracil, e elas engravidam, né? Nesta situação, uma coisa importante que a gente costuma fazer é trocar o Tapazol, que é a maioria dos pacientes que fazem tratamento medicamentoso para hipertiroidismo, né, especialmente no caso da doença de Graves, que é a doença mais comum, que é o bócio difuso tóxico. Muitas vezes a paciente está lá, nem está pensando em engravidar e de repente engravida, fazendo uso do tapazol. E nessas situações, uma das primeiras coisas que a gente faz é trocar o tapazol pelo propiltiuracil,
porque como a doutora Fernanda explicou, essas drogas elas passam a barreira placentária, mas o tapazol, o propiltiuracil, ele é mais difícil de isso acontecer. Então a gente, quando o paciente está tomando o tapazol, uma das primeiras coisas que a gente faz é trocar pelo propiltiuracil, né? Sim, Não é isso, Fernanda? isso. O propiltiuracil e o tapazol, eles têm associação, podem ter, né, associação com alguns problemas de malformação fetal. Porém, o tapazol, ele tem uma associação maior, né? Então, se a gente Maior. for ver em termos de frequência, em termos de percentual, a gente vê é, isso com muito mais frequência com o uso do tapazol do que com o uso do propiltiuracil. E as malformações associadas ao tapazol são algumas malformações mais severas, digamos assim, né? Então, a gente vê com o propiltiuracil a ocorrência de malformações mais leves, que não são incompatíveis com a vida, mas numa frequência muito menor. Então, por Muito isso que menor, é. se a paciente precisa de medicação durante a gravidez, a droga de escolha no primeiro trimestre da gestação, que seria ali até as 14 semanas, a gente utiliza o propiltiuracil. Então, para aquelas que já estão planejando, o ideal realmente é fazer a troca. E para aquelas que no susto engravidam, a gente orienta realmente também fazer a troca aí no De primeiro trimestre. imediato. É. Isso E quando mesmo. puder, né, fazer um tratamento definitivo, seja ele a cirurgia, a ablação ou o iodo radioativo, fazer, mas lembrando que o iodo radioativo você tem que ter um período aí depois do uso do iodo, quando você trata o hipertiroidismo, né? Você tem que ter um período aí entre tomar o iodo e tentar a gravidez, porque o iodo também existe uma chance maior de alterações durante a gravidez, não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Então, para paciente que faz o iodo radioativo, a orientação é que ela guarde de 6 meses a 1 ano Isso. para ser liberada para engravidar depois. É. E Agora, lembrando ah, que o iodo radioativo a gente usa tanto para hipertiroidismo quanto para câncer de tiroide, né? Que a gente também vai verdade. falar um pouquinho aqui de nódulos de tiroide, câncer de tiroide e gravidez, né? Então Sim, também a gente tem que guardar uns minutinhos para isso aí também, mas o iodo radioativo tem essa quarentena aí de pelo menos 6 meses quando você faz o iodo para hipertiroidismo, porque a dose para tratar hipertiroidismo é uma dose bem menor, né? E quando você faz o tratamento do câncer de tiroide, é, você tem que esperar um período maior. A gente tem até uma pergunta aqui, ó, se eu posso engravidar após tiroidectomia parcial por câncer. Nós vamos falar já já, Aline. Aguenta as pontas aí, né, Fernanda? Nós já vamos sim. explicar isso daí que nós já estamos chegando lá, já estamos terminando o hipertiroidismo. E aí, Fernanda, também, diferentemente da levotiroxina, as drogas antitireoidianas na amamentação também devem ser evitadas, não é isso? Não, elas podem ser Podem ser? utilizadas, na Podem verdade, ser? podem. Olha aí. Então, o único cuidado que a gente precisa tomar, Erivelto, é em relação à dose, né? Que a dose suportada na amamentação ela é menor do que a dose que a gente utiliza durante a gestação. Na amamentação, a gente pode usar qualquer um dos dois, tanto o propiltiuracil quanto o tapazol. Porém, a gente não ultrapassa 20 miligramas de tapazol na amamentação e o propiltiuracil a gente evita passar 300 miligramas por dia de propil na amamentação. E uma orientação que a gente dá para a mulher que está amamentando é que o tapazol normalmente a gente dá ele numa tomada única diária, porque Sim. ele é prático, né? E ele tem aí uma vida, esqueci o Meia termo, não é vida vida. útil, Meia meia vida. vida. Isso, uma meia vida maior, então ele tem uma duração no nosso organismo maior, porém a gente pede para fracionar a medicação para ter uma menor passagem pelo leite, e a gente pede para que primeiro a mãe dê o peito, e acabou de dar o peito, aí ela toma o remédio, porque aí a gente Olha diminui só. mais ainda a passagem pelo leite. Tá? Então, tanto com o propil quanto com o tiamazol.
Ambos são seguros, desde que a gente não exceda a dosagem de segurança aí durante a amamentação. Então, olha só que interessante, ó. A mãe está tomando Tapazol, engravida, passa para o propiltiuracil, né? Teve o parto, já pode passar para o Tapazol, porque fica mais fácil o controle, não é isso, Fernanda? Pode tomar, fazer uma tomada única, não é? Sim, mas mesmo durante a gestação, às vezes alguns casos a gente acaba voltando para o Tapazol também depois do segundo trimestre. Tá. Então depende, tem casos em que a gente passou essa fase de maior risco de malformação, muitas vezes a gente volta para o Tapazol quando a paciente não fica bem controlada, ou quando a paciente tem algum grau de intolerância ao propiltiracil, né? Aí às vezes a gente volta mesmo para o Tapazol, porque a paciente costuma aderir melhor. É exatamente isso que você falou também é importante, né? Porque o propiltiuracil, além de tudo, ele é um remédio mais chato, né? É mais difícil. É, Porque diferente da levotiroxina, as drogas antitiroidianas são remédios que dão mais reação, dão mais náusea, né? Dão mais enjoo, né? sim, O paciente tem uma dificuldade maior. Então, veja como é importante, né? Para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, como é importante esse manuseio, essa individualização de tratamento. Isso é uma coisa muito importante. O seu médico ele vai individualizar o seu caso, vai fazer essas mudanças, como a doutora Fernanda falou, né, de acordo com a sua evolução. Ou seja, quer dizer, você tem todas as condições de levar uma gravidez em boas condições, desde que você faça o acompanhamento adequado. Né? Então, é muito importante que você seja acompanhado por um obstetra que saiba lidar com isso, saiba manusear esse tipo de problema e contando muitas vezes com a ajuda do endocrinologista também, não é, Fernanda? Porque eu acho que sem dúvida, essa multidisciplinaridade aí na condução de casos hoje, ela é muito benéfica para o paciente, né? A gente sem incentiva dúvida. muito isso, né? Que o paciente, esses pacientes que têm casos mais delicados, que eles sejam vistos por mais de um especialista, não é? Eu acho que Sem isso dúvida. traz, só traz Uma benefício. Com certeza, uma coisa que a gente faz, o hipertireoidismo, por ele ser um pouco mais delicado, a gente acaba vendo a paciente com mais frequência no Sim. consultório, né? Então, durante o pré-natal, a consulta é mensal, mas para aquelas pacientes descompensadas, muitas vezes a gente acaba vendo a cada 15 dias ou com intervalo até menor, para que não passe despercebido, né, um ajuste de dose que muitas vezes é necessário da droga antitiroidiana, né? E existem aí algumas coisas que podem acontecer de complicação que, com um olhar mais atento, a gente consegue evitar. Então, Sim, exatamente. Muito e o bom, muito feto a bom. gente controla também com mais frequência, viu, Ah, Erivelto? é? Só para contar um pouquinho, no hipertiroidismo, o feto também tem mais risco, né, de ter um crescimento intrauterino menor, né? A gente chama aí de feto com restrição de crescimento, também com risco de prematuridade, mas ele pode ter uma coisa que a gente chama de alteração da vitalidade. Então, é um feto que pode, às vezes, ter um aporte de sangue recebido pela placenta diferente de um feto cuja mãe não tem nenhum problema de saúde. Então, a partir ali das 26 semanas de gravidez, que dá ali entre o sexto e o sétimo mês, a gente já começa a controlar essa vitalidade fetal a partir de exames específicos, que são exames ultrassonográficos, basicamente, tá? Mas que a gente controla a troca de sangue entre mãe e feto, a gente controla líquido amniótico, a gente controla movimentação corpórea do feto. Então, são coisas que o obstetra fica mais atento e vai avaliando esse feto aí melhor ao longo da gravidez também. Puxa vida, Fernanda, que interessante, né? Então a gente tem um monte de parâmetros aí que hoje o ultrassom consegue ajudar o obstetra Sim, a avaliar a gravidez de uma maneira muito mais específica, então. sim. Puxa, que bacana, que legal. Muito bem, então nós vamos aproveitar. Então nós já falamos de hipotiroidismo, que é o problema mais frequente, né? O problema mais comum
na mulher que engravida, problema de tireoide mais comum na mulher que engravida, não é isso, Fernanda? Isso A gente já falou, mesmo. a gente já falou do hipertiroidismo, e agora nós vamos aproveitar aqui os minutinhos finais aqui para falar um pouquinho sobre nódulos e câncer de tireoide também, porque não é infrequente, né? Isso eu como cirurgião vira e mexe, aparece no consultório uma mãezinha desesperada, porque especialmente pacientes mais jovens, né? Porque engravidou ou foi fazer uma avaliação para poder engravidar, né? E aí acabou descobrindo um nódulo na tireoide e descobriu que esse nódulo era maligno. Ou pacientes em investigação descobriram um nódulo maligno de tireoide e estão em investigação para um tratamento definitivo e descobrem que estão grávidas. Isso também acontece, né? E Sim. a gente hoje, a conduta, né, na imensa maioria dos pacientes, quando tem tumores iniciais de tireoide, ou mesmo às vezes tumores não iniciais de tireoide, a conduta é levar essa gravidez, né? Privilegiar a gravidez, né? Porque a imensa maioria dos tumores malignos de tireoide, eles têm uma evolução muito indolente, eles são tumores de crescimento lento. Então, a gente prefere fazer uma eventual cirurgia após a gravidez. Não é, Fernanda? É isso mesmo. Felizmente, os tumores de tireoide têm, na sua grande maioria, uma evolução indolente, né? Então, eles não são tumores de crescimento rápido, não são tumores que metastatizam com frequência, porque se a gente for falar dos tumores tiroidianos mais frequentes, a gente tem o câncer, o carcinoma papilífero de tireoide e o carcinoma folicular, seriam os dois aí mais frequentes. Os menos frequentes a gente teria o anaplásico e o medular, que aí são tumores mais agressivos, enfim. Mas na gestação, os que costumam aparecer com mais frequência são realmente o papilífero e o folicular, que na grande maioria das vezes são tumores que a gente consegue esperar o curso da gestação para depois ter alguma ação mais efetiva sobre o tumor. Tá? Então, primeira coisa a ser feita é tranquilizar essa paciente de que o tumor ele não vai ter uma evolução rápida, que ele não vai acometer outros órgãos, que ele não vai se espalhar, tranquilizá-la nesse sentido, que a gestação não vai atrapalhar a evolução desse tumor, né, para que ela realmente fique tranquila de levar essa gravidez adiante. É claro que se for um tumor mais agressivo, então se for, né, um medular ou um anaplásico, ou mesmo um desses outros já com componente de acometimento ali de linfonodo, alguma coisa que a gente vai ter que intervir naquele momento da gravidez, a gente vai conversar com a paciente, vai explicar, né, que é um tumor que precisa ser abordado talvez durante a gravidez, e nessa situação, Erivelto, a gente coloca para a paciente que a abordagem cirúrgica desse tumor seria, no melhor momento, seria no segundo trimestre da gravidez, né? O melhor momento para abordar esse tumor, né? Para que ela aborde com segurança tanto para ela quanto para o seu bebê, né? Então a gente, assim, claro, como a grande maioria é de tumor tranquilo, a gente vai, né, tranquilizar a paciente também, né, e procurar fazer uma evolução adequada da gravidez para que depois ela faça o tratamento que for mais adequado. Sim. Isso aí que você explicou é super importante, né? Então, eu me lembro bastante de um caso, faz uns 2 anos mais ou menos, uma paciente que estava tentando engravidar já havia algum tempo, conseguiu engravidar e quando foi fazer o seu acompanhamento, ela descobriu um nódulo assim ultrassonograficamente muito suspeito para gravidez, né?
E aí o colega encaminhou para a nossa avaliação e eu falei para ela o seguinte, falei, olha, esse nódulo provavelmente ele é maligno, já é um nódulo de 2 centímetros, já não era um nódulo pequeno. Mas eu falei para ela, nós não vamos nem fazer a punção, tá? Nós vamos fazer um acompanhamento, porque se você fizer a punção, muito provavelmente vai ser diagnosticado aí um carcinoma, e aí vai causar um estresse, tudo aquilo. E nós acordamos, né, a paciente, o marido, eu, vamos acompanhar. Fizemos um acompanhamento muito rigoroso, muito de perto durante a gravidez da paciente. E aí o nódulo não cresceu, a paciente teve o bebê, o tão esperado bebê. Nós esperamos ainda mais 3 meses após o parto para fazer a punção, confirmou que era um carcinoma papilífero, e aí nós operamos e fizemos, como era um tumor um pouco maior, foi necessário fazer a iodoterapia por causa do tipo histológico do tumor. Nós fizemos a iodoterapia, tudo a seu tempo, com muita tranquilidade. A paciente. É importante falar isso também, né, Fernanda? Quando a gente faz a cirurgia por um câncer de tireoide, a paciente está amamentando, hoje em dia, a paciente fica menos de 24 horas sem amamentar, porque ela vai para o hospital, tem lá o período que ela tem que evitar amamentar por causa dos anestésicos, por causa dos medicamentos que ela toma. Hoje em dia, uma paciente submetida a uma cirurgia por câncer de tireoide fica, se tanto, 24 horas internada e depois já vai para casa, já consegue amamentar. Então, a gente consegue lidar com essas pacientes de uma maneira muito mais tranquila. Mas agora uma pergunta que eu vou fazer para você, que as pacientes me fazem, né? Por que que a gente tem que operar no segundo trimestre e não no terceiro trimestre, né? Por que que o melhor momento é para operar no segundo trimestre? É uma curiosidade que as pacientes têm. No primeiro trimestre, a gente tem maior risco de abortamento, por conta não só do estresse cirúrgico, mas também por conta do risco anestésico. E no terceiro trimestre, o risco que ela tem é de parto prematuro. Então, Exato. por conta do estresse cirúrgico. Aí, Exatamente. o que a A gente gente vê fala, né, que é que, no segundo trimestre a única coisa é que o neném vai dormir junto com a mãe durante exatamente, durante a exatamente. cirurgia, né? Agora, quando vamos só responder aqui Pergunta da aqui Aline, a que você tinha Aline, da falado, né? Aline, né? Se pode engravidar depois de uma tiroidectomia parcial por câncer? Sim, Aline, o importante é como a doutora Fernanda explicou para a gente lá no começo, o importante, mais importante do que você ter feito a cirurgia, seja ela parcial ou mesmo seja ela total, né, Fernanda, é que você esteja compensada, esteja tomando o hormônio tiroidiano na dose certa para você, né? Não é isso, Fernanda? É isso mesmo. Então, Então, independentemente de ter tido, né, um câncer de tireoide ou não, você estando bem controlada da tua tireoide, tudo vai seguir certinho aí na gestação. O tranquila, que a gente tranquila. faz, para quem tenha tido, né, um câncer de tireoide, uma coisa que a gente faz de diferente é acompanhar os marcadores e ultrassom de pescoço também. Né? Então, acho que isso, né, se o cirurgião está acompanhando de perto, ou mesmo no endócrino, eles já fazem isso no período periconcepcional, mas se ela já chega grávida para a gente, não deu tempo de passar, né, com o cirurgião ou com o endócrino, a gente pede, né, ultrassom para ver se continua tudo bem no segmento e os marcadores, dependendo do tipo histológico ali do tumor, para fazer o segmento, para ver se está zeradinha mesmo desse câncer. Isso mesmo. A cirurgia não é impedimento para uma gravidez, né? Tem que estar Não, compensadinha, não mesmo. né, do ponto de vista hormonal. Agora, é diferente o iodo, como a Fernanda falou, aquela hora que nós estávamos falando do hipertiroidismo. Quando você faz o iodo, aí já é diferente, não é isso, Fernanda? Aí tem que ter um Sim, período de espera, um período de segurança, uma quarentena, entre aspas, aí que a gente comentou. Não é isso, Fernanda? isso mesmo, de 6 meses a um ano de espera. Isso. Exato. Por causa dos efeitos do iodo, não por causa do diagnóstico de câncer
nem por causa da cirurgia em si, tá? Agora, Isso. uma coisa que a gente faz muito, que a gente vê e acaba fazendo, por exemplo, você acaba operando uma paciente por câncer de tireoide, eventualmente essa paciente ela tem indicação de iodoterapia, ela quer engravidar, a gente pode postergar essa iodoterapia, né? Pode deixar a paciente aí, a paciente quer engravidar logo, tem alguma necessidade especial, ela engravida e depois a gente vai reavaliar com o tempo a necessidade da iodoterapia, né? Não é verdade, Isso Fernanda? mesmo. É Muito isso mesmo. bom. Eu tenho uma paciente, Erivelto, que ela hipertiroideia, né? Um hiper super descompensado. Aí ela fez a compensa, ela estava pensando em fazer o iodo para tratamento, mas já estava peri 40 anos ali, né? Tava com 39 para 40. Ai, não sei se eu faço iodo. Falei, olha, eu acho que se você fizer o iodo, você vai ter que esperar um tempo pós-iodo. Tem a questão biológica da idade em relação a essa espera. Depois dos 40 anos, a gente sabe que aumentam os riscos associados à gestação. Então, acho que tenta um outro método aí de tratamento do hiper e a gente toca esse método durante a gravidez. Ela começou a tratar com droga antitiroidiana, compensou, engravidou um pouquinho ainda descompensada. Aí, durante a gestação, compensou, a gente conseguiu ir diminuindo a dose do hormônio, e agora tá com uma dose mínima, tá super bem, já tá quase ganhando, bebê, tá Ah, que super bom. bem. Então, Legal. É isso mesmo. são histórias de É, sucesso, né? história Vai de dando sucesso, isso é certo. muito legal. A gente É, conseguir fazer através desses tratamentos individualizados, tratamentos corretos, tratamentos adequados, mas tratamentos individualizados, né? Você acha, cada paciente tem um tratamento ideal, não é isso, Fernanda? E aí a gente tem é isso que mesmo. individualizar para cada paciente. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Sim, Então, Aline, vai engravidar tranquila, tá? Só isso compensar a função mesmo. tiroidiana, que não vai ter problema nenhum. Temos certeza que você vai ter uma gravidez super tranquila aí, tá bom? Desculpe aqui, estou saindo de uma gripezinha aqui. Bom, gente, eu gostaria de agradecer aqui, nós estamos chegando no final da nossa live. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente, mais uma vez, a participação da minha querida amiga doutora Fernanda, que está sempre nos ajudando aqui, sempre com a gente aqui nas nossas iniciativas, né? Sempre aí muito generosa em compartilhar seu conhecimento, né? A paciência de estar aqui com a gente numa terça-feira à noite, né, Imagina. Fernanda? É um Pós prazer. um dia aí de trabalho, né? E dizer para vocês, né, que esta live vai ficar gravada aqui no Instagram da Abratip, que é a Associação Brasileira de Apoio aos pacientes com doenças da tireoide e da paratireoide. E queria já convidar para vocês aqui e já aproveitar, já falar para a Fernanda que nós vamos fazer um podcast, Fernanda. Nós vamos fazer o Tireocast, tá? E você, Que com ótimo. certeza, nós vamos fazer aí, Que a legal. Abratip vai lançar aí, então estou dando um spoiler aqui, a Abratip vai lançar aí agora em agosto o Tireocast, o podcast da tiroide. E com certeza nós vamos ter a doutora Fernanda falando com a gente lá, vai ser uma oportunidade única aí onde a gente vai juntar grandes especialistas nas diversas áreas relacionadas às doenças da tireoide e vamos contar também, né, com experiências de pacientes, né? Pacientes que enfrentaram situações como essa que a doutora Fernanda explicou, e eles vão compartilhar as suas experiências, as suas angústias, as suas opiniões, e vai ser uma coisa muito legal, muito legal. Então, esperem, né? Nós vamos começar em agosto, nós já estamos com quase tudo organizadinho e vamos fazer lá o Tireocast, o podcast da tireoide. Tá bom? Gente, muito Fantástico. obrigado aí a paciência de todos, viu? Compartilhem aí, sigam a Abratip. E Fernanda, mais uma vez, minha cara, muito, muito obrigado, do fundo do coração, viu? Um Obrigada a grande você, abraço a todos. Erivelto, pelo convite. Adorei. Obrigada a Ah, que bom. todos. Uma boa noite. Fernanda, me conta aqui, quem quiser falar com você, quem quiser te achar, qual que é as suas redes sociais aí? Fala pra gente quem quiser te seguir aí, como é que faz para te achar?
tem do consultório Mikami Kabar, e por enquanto é esse que eu É tenho, não esse. tenho ainda o outro é pessoal, Tá. né? Mas Isso. vocês me do consultório e me encontram também no pelo Google, doutora Fernanda Mikami, e vocês me encontram lá também. Legal. Obrigado, Fernanda. Gente, um grande abraço, boa noite. Fernanda, um beijo grande. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Obrigada, até. Tchau. Tchau.